Oi, meus amigos, boa noite. É com grande alegria, com satisfação maravilhosa que nós estamos aqui novamente no nosso querido Consolador, levando para vocês esse momento em que nós podemos nos reunir, nos concentrar, pensarmos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje com o nosso amigo Vicente é o nosso palestrante, então eu espero sinceramente que todos vocês estejam com o seu coração tranquilo, com a sua cabecinha voltada aos benefícios e às obras do Pai, para que a gente possa desenvolver a nossa palestra, ok? Eu vou começar a nossa abertura pelo livro Sinal Verde, um livro do espírito André Luiz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Sugestões no caminho. Lamentar-se porque aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus que nos transforma ou retira isso ou aquilo segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista dentro de nós. Não para a edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar, siga adiante trabalhando, que muitas vezes é necessário sofrer a fim de que Deus nos atenta à renovação. Convido vocês, meus irmãos queridos, a fecharem os seus olhos, sentirem dentro de cada um de nós a presença e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos levar os nossos pensamentos a esses amigos que se perderam pela luta do caminho e que sofrem em presídios, asilos, em locais onde não possam encontrar o amor fraterno, mas que nós consigamos atingi-los através da força do nosso pensamento e a força do nosso amor. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, aos espíritos mentores desta casa, aos nossos mentores pessoais, que nos orientem, que nos guiem, e que assim seja, graças a Deus. Conosco, nosso irmão Vicente. Boa noite, meus amigos. É muito bom estarmos aqui, online e ao vivo, pela circunstância que o momento nos obriga. E como nós não queremos praticar a desobediência civil, estamos então fazendo online o nosso estudo do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos manter a programação das palestras já programadas pela casa e vamos falar a respeito dos compromissos familiares, a família e seus compromissos. Quando, no momento em que nós nos encontramos, se faz necessário reforçarmos os laços familiares. Reforçando os laços familiares, até porque agora estamos todos, na maioria, não, estamos enclausurados na dita quarentena e certamente que a família reunida vai se reajustando. Mas a nossa intenção é trazer hoje uma reflexão a respeito dos nossos compromissos familiares, dos nossos compromissos reencarnatórios. E nós não poderíamos abordar o tema sem antes passarmos pela pergunta 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o objetivo da reencarnação dos espíritos. Ao que eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, para uns expiação, para outros missão. Então,
este compromisso, esta reunião familiar, ela foi projetada muito antes do que nós podemos imaginar. Lá, nos compromissos encarnatórios, quando pedimos para reencarnar, assumimos determinados compromissos em grupos de espíritos, para que juntos vencêssemos as nossas dificuldades, para que juntos nos auxiliássemos, ou então que, de alguma forma, aprendêssemos também juntos. Logicamente, que dentro desse processo reencarnatório, nós temos o processo moral do espírito e temos o processo intelectual, né? E também o afetivo. Dentro do compromisso moral, em que nós trazemos, nós encontramos na família o respaldo, o esteio necessário para que nos ampare nesta caminhada. Então, ainda dentro do compromisso moral, quando nós precisamos evoluir moralmente, é na família também que nós vamos buscar esse respaldo, que nós vamos buscar este amparo, resgatando muitas vezes do passado as dívidas junto àqueles que nós desencaminhamos, junto àqueles que nós em algum momento da nossa jornada tiramos do caminho. Eis porque encontramos muitas vezes os filhos, os parentes difíceis, as esposas, os maridos, enfim, espíritos que estão se reencontrando nesse núcleo de família, para que juntos consigamos vencer as nossas dificuldades. E dentro desses compromissos, dentro do papel da família, qual é o papel da família neste processo? Primeiro, os compromissos pretéritos, os resgates daquilo que nós, de alguma forma, praticamos. Então, nos reunimos agora em um núcleo de família para resgatarmos as nossas dificuldades, para revermos as nossas falhas, revermos os nossos erros. Então, este compromisso, esse resgate, se faz necessário. Dentro desse resgate, em que nós nos submetemos, há também o pedido do espírito reencarnante. Há o pedido do espírito reencarnante, as suas provas, as suas expiações. Então, esse espírito, nos compromissos pretéritos, olha, eu quero reencarnar nesta família. Às vezes não há qualquer afinidade, mas ele pede para vir naquela família para aprender ou para instruir. Sendo que pode ser uma prova ou pode ser uma expiação, para que ele consiga vencer-se, ou para que ele consiga ensinar a vencer. Então é extremamente interessante o papel da família, porque ali nós encontramos espíritos afinizados e espíritos não afinizados. Encontramos espíritos que se reencontram neste processo e que muitas vezes têm antipatia um pelo outro. E esta antipatia, muitas vezes, oriunda de processos anteriores. Haja vista, muitas vezes, que a mãe, quando descobre-se gestante, sendo aquele espírito que vai reencarnar, um antagonista do pai, por exemplo, pode acontecer em que a mãe venha a sentir a repulsa pelo marido. Pode acontecer? Pode. Como também, muitas vezes, a afinidade que existe entre os espíritos reencarnantes e estes espíritos que já estão reencarnados nesta família do qual ele vem fazer parte, pode afinizá-los de tal forma que não conseguem viver um distante do outro. Então, esta afinidade, e a afinidade espiritual, ela independe dos laços consanguíneos. Deixamos isso muito claro. Porém, esses espíritos, afins ou não, têm neste processo a oportunidade do reajuste. E cabe ainda no papel da família, primeiro, a educação. André Luiz nos informa que o processo reencarnatório se completa quando a criança atinge seus 6, 7 anos de idade, em que começa
a faixa etária até 15, 16 anos, 14, 15 anos talvez, em que o espírito tem a reminiscência das vidas pretéritas, quando ele tem as suas maiores dificuldades na disciplina, é quando ele aflora o seu conhecimento, desenvolve a sua inteligência. Então é neste momento que, se recebermos no seio da nossa família um espírito em dificuldades de disciplina, por exemplo, é este o momento do reajuste. É este o momento em que a responsabilidade dos pais será colocada à prova no sentido de encaminhá-lo, de educá-lo, de amá-lo principalmente. Ou seja, dando a ele limites, dando a ele a estrutura necessária para que ele consiga, então, trilhar o seu caminho. Se assim não fosse, nós não teríamos, muitas vezes, a fala de alguns irmãos já desencarnados que relatam a oportunidade de ter vindo nesta ou naquela família. De pais, muitas vezes, desencarnados que confessam a sua negligência diante dos filhos que foram depositados em suas responsabilidades. Então, desta forma, nós temos que olhar para esses que compõem o nosso núcleo como irmãos de jornada, irmãos de caminhada. Estamos caminhando juntos. Ele não é o meu filho, a ele eu forneci o invólucro carnal. Mas a essência, o espírito tem a sua particularidade. Então cabe no papel da família a educação, o amor, a instrução, a base, a estrutura, os limites. E nós temos que ter esta consciência, e esta consciência nos leva à reflexão de que os limites que temos que dar a este irmão, a este espírito, são aqueles calcados no amor, respaldados na confiança, no diálogo, em que sentamos e conversamos. É desta forma que tem que ser exercida esta situação, esta condição. Então, lá na 532 do livro dos, na 583 do livro dos Espíritos, Kardec ainda pergunta aos invisíveis, né, se são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram. Quantas vezes nós não encontramos pais em desespero? Melhor que ele podia ter. Será? Porque ainda na nossa pálida opinião, meus irmãos, nós pensamos que o melhor que nós podemos dar aos nossos filhos é uma escola melhor, é uma roupa melhor, é um calçado melhor. E não é isto. Este espírito, ele muitas vezes está junto de nós, gritando por educação. Na verdade, segundo o que Kardec pergunta aos invisíveis, é o que eles respondem. Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Ou seja, está aí a oportunidade. É desta forma que nós temos que nos colocar diante do Cristo, diante desses espíritos que vêm caminhar conosco e que não devemos desistir em momento algum. Lamentavelmente encontramos em determinadas situações pais, mães que desistem dos seus filhos, largam, abandonam, dão graças a Deus que ele foi preso, ou então agradecem pelo seu desencarne porque vai saber onde o seu filho está. Agora eu sei que meu filho está no cemitério, ou coisa nesse sentido. Ora, um grande equívoco, lamentavelmente, um grande equívoco. É estes que requerem de nós toda a paciência, toda a tolerância, todo o amor, toda a compreensão. Até porque desconhecemos o que fizemos com ele em outras ocasiões, em outras vidas. E aí então, todas as vezes que você se deparar
com um filho em dificuldades, sente, olhe nos olhos dele, converse com ele, pergunte-lhe as dores, pergunte o que ele não está entendendo, o que lhe falta, mas o que lhe falta não é no campo material, mas no campo do amor, do diálogo, do entendimento. É isso que nós temos que nos preocupar. Os bens materiais, isso nós conseguimos, mas temos que ensiná-lo também os valores, o valor das coisas, não o preço. É isso que nós temos que fazer. Então, quando Kardec nos traz essa resposta dos espíritos, ele diz para nós, faça a sua parte. Da mesma forma como Jesus nos disse, faça a sua parte e o resto vos acrescento. Ora, que nós tenhamos então, primeiro, no papel da família, a consciência da nossa responsabilidade, do amor, da tolerância, da estrutura, da educação. E a educação é de uma forma geral. Não essa educação que nós imaginamos em colocá-lo em uma melhor escola, achando que a escola vai fazer o papel da família. Não. A escola ensina, a família educa. É diferente. A escola ensina português, matemática, ciências, história. Nós ensinamos. Nós educamos. Bom dia, por favor, por gentileza, desculpe. É esse o nosso papel. É este o papel da família. E é dessa forma que nós temos que educar o futuro. Porque se nós reclamamos daqueles que estão nos agredindo, estão nos colocando grade em nossas casas, daqueles jovens que nos agridem, eles saíram dos lares. Desestruturados ou não, saíram dos lares. Se é dos lares que saem os médicos, os cientistas, é dos lares que, lamentavelmente, também saem os facínoras, os assassinos. Ainda, qual é a responsabilidade da família? Qual é a nossa responsabilidade? Temos um papel, mas também temos a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade, dentro dos limites da disciplina, do respeito e dos valores, é o suprimento das necessidades básicas. E quais são as necessidades básicas? Primeiro, lógico, a manutenção material. Partindo da manutenção material, o direcionamento das vocações, sejam elas morais ou profissionais. E nesta vocação profissional que nós devemos encaminhar, também nos equivocamos muitas vezes. Queremos que os nossos filhos vivam os sonhos que nós não conseguimos viver. Que eles realizem aquilo que nós não conseguimos realizar. Então transferimos para eles. Queria que a sua filha fosse médica. De todas as formas. Então deu a ela uma faculdade de medicina, colocou numa faculdade muito cara, muito boa, e ela estava praticamente se formando. E já no final, ela já não aguentava mais a pressão. E me recordo que um dia, conversando com ela, que tínhamos essa proximidade, ela me disse assim, fala para o meu pai que eu não suporto ver sangue. Então imagina, e ele tinha o sonho de ver uma filha médica, porque ele não conseguiu ser. Então, transferimos às vezes para os nossos filhos estas situações, esta responsabilidade. Então precisamos conhecer-lhes as aptidões. No que você é bom? Sou bom em mecânica, então que seja o melhor mecânico. Eu sou bom em uma máquina de costura, que seja o melhor costureiro. Mas para que ele se sinta feliz naquilo que escolheu, o que nós temos que fazer é dar direcionamento. E nesse direcionamento, dar-lhes disciplina. Começo, meio e fim. Tá? Não podemos deixar que, de repente, ele comece a fazer determinado estudo, por exemplo, determinada faculdade, e se canse no meio do caminho e dizer, eu cansei. E nós dizemos, tudo bem. Não, temos que dar a responsabilidade. Começou, termina.
Eu quero ir para um outro segmento. Ok, você só sai deste quando iniciar o outro, quando passar o outro. Então, isto é direcionamento dentro do campo material. O direcionamento divino, esse também nós temos que dar. Quantos de nós, hoje, ensinam os seus filhos a fazer uma prece antes do sono, antes de nos deitarmos? Quantos de nós têm levado ou direcionado os filhos às casas religiosas? E não estou falando aqui de doutrina espírita, porque se ele se sentir melhor na católica, incentive. Se ele se sentir melhor na Umbanda, incentive. Ele vai ter um tempo de despertamento, mas dê a ele um direcionamento, dê a ele um caminho, para que ele possa, através desse caminho, fazer as suas descobertas, para que ele possa, através deste caminho, buscar as suas realizações. Então, esse direcionamento moral religioso é de nossa responsabilidade. É de nossa responsabilidade. Responsabilidade, lamentavelmente. Famílias desestruturadas, sem direção, pais desestruturados, sem direção, preocupados muitas vezes em dar ao filho os bens materiais, esquecendo os valores morais, esquecendo de conhecer os sonhos, as expectativas. E não é assim que funciona. Nós precisamos entendê-los. Por que ele está triste? O que está acontecendo com ele? E se nós nos aproximarmos dos nossos filhos, nós vamos ter facilidade no diálogo. Vamos prepará-lo não só para a vida, mas também para as dificuldades. Não podemos colocá-lo em uma redoma de cristal. Nós preparamos nossos filhos para a vida. A escola prepara para o mercado de trabalho. Nós preparamos ele para a vida. E é dessa forma que nós temos que ver. Ainda, quando Kardec pergunta aos invisíveis, lá na 208, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao que eles respondem, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação, constituir-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Somos responsáveis. Somos responsáveis. E um exemplo fala mais que 1.000.000 de palavras. Como poderemos exigir dos nossos filhos aquilo que nós não fazemos? Nós temos que ter uma conduta com eles, e quando conversarmos com as pessoas, nós temos que conversar com as pessoas na frente ou não dos nossos filhos sobre todos os assuntos. Porque aquilo que eu converso com alguém, eu converso com ele. Aquilo que eu falo a alguém, eu falo para ele. Então nós não podemos ter dois discursos. Um discurso com os amigos, um discurso com a família. Um discurso com os parentes, um discurso com os filhos. Não. Seja sim o seu falar, sim, sim, não, não. Foi isso que Jesus. Eu não beba se eu estiver com um copo de cerveja na mão. Não adianta eu disser aos meus filhos, querer ensinar aos meus filhos, não pegue isto se eu tomo de alguém escondido. Então, a nossa responsabilidade é extremamente importante. Este exemplo que nós dermos aos nossos filhos. Porque se ele tiver uma base de família em casa, se esse espírito tiver uma base fundamentada no lar, todo o resto vai ser fácil de administrar. Todo o resto vai ser fácil de passar a ele, porque ele vai ter valores, ele vai ter referências. Então, que nós tenhamos o cuidado na hora de passar a ele estas referências, esses exemplos. Porque o exemplo marca muito mais que uma palavra. Tenhamos a certeza disso.
Me recordo certa vez, me permitam levar este exemplo, de uma jovem de 16 anos que desencarnou de uma forma prematura e trazida à reunião mediúnica. Esta jovem, ao aproximar-se, chorava muito. E então, ao apresentar-se, fomos conversando, acalmando o seu coração. E ela disse que sentia muita tristeza. Não pelo fato de ter desencarnado, não. Ela tinha consciência do seu desencarne, porque sua avó, não seus pais, a sua avó, a levava a uma casa espírita de vez em quando, e ela, meio a contragosto, ela até ia. E lá, ela foi aprendendo sobre vida na outra vida, reencarnação. Mas uma coisa que me chamou a atenção, meus irmãos, desta jovem foi: eu gostaria que os meus pais tivessem me dado mais limites. Eu gostaria que os meus pais tivessem dito mais não para mim. Isso não aconteceu. Eles estavam muito ocupados com suas carreiras, com as suas profissões. Dizia ela: eu sei onde eu estou. E amparada pela minha avó, que era mãe do seu pai, que já havia desencarnado, amparada pela minha avó, eu encontro um pouco de luz, encontro um pouco de paz. Os exemplos que eles deveriam ter me dado e não me deram. A forma como deveriam ter me conduzido e não me conduziram. Então, dentro de todo o processo reencarnatório de família, nós temos que estar atentos. Porque é lá no lar que nós vamos nos encontrar. E eu costumo dizer aqui, lar, lugar de amor e renúncia. É lá que nós vamos nos encontrar. É lá que nós vamos nos reajustar. É lá que nós vamos encontrar irmãos de outras jornadas, de outras caminhadas. É exatamente ali que nós vamos nos reajustar. Que nós tenhamos a consciência de que aqueles que estão conosco em nossos lares são companheiros de outras jornadas, de termos caminhado juntos ou não, mas de termos um compromisso de nos encontrarmos por alguma razão, por algum motivo, seja de reajuste ou aprendizado, mas que estamos juntos sempre. Muito obrigado, muita paz a todos e que nós tenhamos, nas bênçãos do Cristo, a oportunidade da reflexão e que nesses dias em que estamos nas redes sociais e nos conhecermos mais, nos descobrirmos um pouco mais. Estamos precisando disso. Muita paz a todos. Nós vamos então, aproveitando este momento, para elevarmos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, na companhia bendita dos benfeitores espirituais que nos assessoram nesta noite, nesta casa, em especial esta equipe que vem visitar-nos. Possa de alguma forma amparar a todos, trazendo-lhes o conforto, a resignação,